Olá, meu nome é Ricardo Rocha, eu sou maestro e estou aqui para fazer uma homenagem a um dos maiores músicos da história da música, que foi Claude Debussy, que está completando nesse 2018 100 anos de seu desaparecimento entre nós. O que me levou a gravar esse vídeo foi a reflexão sobre o conceito de impressionismo, que é um conceito que nasce na pintura e vários autores vieram a discutir e entrar em controvérsias sobre se seria ou não válido esse conceito para a música. Então o que a gente vai ver nesse momento é a tentativa de demonstrar que esse conceito, sim, ele é adequado à música. Eu gostaria de falar sobre a origem desse movimento impressionista, que se dá justamente com o advento da Revolução Industrial, que vai causar um impacto muito grande com a noção de tempo, dos tempos que a gente tinha antes e dos tempos que a gente passa a ter a partir da Revolução Industrial. Foi algo como, por exemplo, se a Revolução Francesa quebrou a espinha dorsal, né, da monarquia, instituindo a república, a gente vai ter a Revolução Industrial quebrando o tempo das coisas. Foi uma explosão do tempo que se deu principalmente a partir da invenção das máquinas a vapor. Por exemplo, os grandes teares que começaram a produzir roupas industrialmente, porque as roupas eram feitas uma a uma através da costura, e o emblema maior dessa época vai ser a locomotiva. Por que a locomotiva? Porque a locomotiva é capaz de andar a 90, 100 km por hora, causando um olhar completamente diferente sobre a realidade. Por quê? Porque se a gente imaginar que durante séculos alguém podia ter essa experiência com a velocidade sobre um cavalo, cavalgando ou galopando a 60 km por hora, a 70 km por hora, e acompanhando o terreno, a visão do terreno, de repente a gente se coloca dentro de um vagão da locomotiva, parado, e se a gente olha pela janela, o que a gente vai ver é um matagal, ou seja, uma mancha verde, ou se estiver no inverno, uma mancha marrom, desse mesmo mato, dessa mesma vegetação, enquanto o zoom só vai acontecer à distância. Se a gente começar a olhar o camponês lá embaixo, lá longe a árvore, a gente vai conseguir esse zoom. Ou seja, esse olhar sob a experiência de velocidade, sob a incidência da luz, vai ser modificado, principalmente em relação ao movimento anterior, que foi o romantismo, onde o que interessava era a personalidade do objeto. Agora interessa a incidência da luz sobre esse objeto e o momento em que isso é fixado na imagem daquele que está olhando a realidade. Existiram outros aspectos que otimizaram essa experiência, por exemplo, a explosão dos relógios, né? As pessoas começaram a ter relógios de bolso, porque para pegar o trem na hora certa não podia atrasar, então todo mundo tinha que ter relógio. Tiveram que organizar um tempo internacional em Greenwich, no Reino Unido. A gente teve uma revolução causada pelo advento da celulose, quer dizer, o desenvolvimento de um papel diferente gerou a publicação muito maior de livros. A gente teve também uma revolução nas teorias da cor, a partir do desenvolvimento da química, com cores mais puras que os pintores puderam utilizar. Enfim, tudo se multiplicou e sob a ação da velocidade. O que vai acontecer nesse movimento é que a captação da realidade vai se dar pela impressão do objeto em que está sendo visto. Ele é captado sob o contato da luz. Essa impermanência vai mexer não só no olhar individual, mas vai mexer nos valores, quer dizer, tudo passa a ser impermanente e essa realidade impermanente, ela vai impactar uma realidade anterior de outras gerações que era estável, que era
imutável. Então, de repente, a perspectiva renascentista, as classes estabelecidas durante o classicismo e o período iluminista, a ótica de Newton, tudo isso, a tonalidade do sistema baquiano, né, que é quebrado por Wagner através de diferentes modulações, isso vai tirando o piso de valores até então perenes que mexe com a cabeça de todo mundo, e o que passa a importar é a impressão causada no objeto. No caso de por que isso nasce na pintura? Por várias razões. Primeiro, o advento da fotografia, que vai dar uma independência à pintura, que vai partir para a expressão pura, enquanto a fotografia vai fazer muito melhor a reprodução de imagens da natureza, de close, de pessoas, de famílias, etc., que não serão mais pintadas como até então eram fixadas. Outra coisa vai ser importante é que essa captação do momento vai obrigar os artistas, os pintores, a desenvolverem uma técnica, porque eles têm que pintar o que eles estão vendo naquele momento. E o que vai interessar nessa realidade é que essa realidade seja a realidade percebida, a realidade perceptual. Isso realmente vai mudar muito algumas décadas depois, com o advento do modernismo, porque a realidade vai ser um patrimônio individual, cada qual vai ter um olhar diferente sobre a mesma realidade. Qual a origem plástica e por que isso vai ser desenvolvido, esse movimento vai ter sua gênese na pintura? Houve uma exposição em Paris, organizada por Renoir, em que Claude Monet inscreveu um quadro seu chamado Havre, né, o Havre in Down, e Renoir, incomodado com esse título, ele falou assim: poxa, por que você não troca esse título? E Monet respondeu assim: então tá bom, pode colocar aí Impressão Nascer do Sol. E chutou, jogou esse título. Era uma obra com barquinhos e etc e tal, e enevoados, né, com essa visão da realidade dentro, captada naquele momento, e que gerou uma série de críticas e etc, uma tempestade de críticas. O fato é que a partir desse momento da observação desse quadro, que não tinha mais o delineamento de formas, que é o que vai uma das características do impressionismo, é que vai gerar esse movimento impressionista, né, que vai criar esse conceito da impressão como expressão estética. Para terminar essa parte, importa dizer que o próprio Monet ele vai fazer durante um ano uma experiência que se tornou um fato histórico, que ele vai pegar a Catedral de Rouen e vai pintá-la em dias diferentes, em horários diferentes, ao longo de um ano, vai produzir 50 pinturas para provar que a Catedral de Rouen é a Catedral de Rouen às 11h15 da manhã. Não, aquela é a Catedral de Rouen às 15 horas, ou às 7 da manhã, ou no entardecer, para ele provar, então, que, na realidade, o objeto, a percepção desse objeto, ele não é permanente. Então, basicamente, essa é a origem do movimento plástico que até então se passou a chamar de impressionismo.